Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje retornando ao programa, né? Depois de breve ausência, o meu querido vereador Edenir Sequim. E eu fico com saudade, quando passa mais de uma semana, eu começo a olhar, será que o Paulo Sérgio brigou comigo? Mas infelizmente não. Estamos de volta aqui com toda a alegria, neste dia bonito em Porto Alegre, assistindo aquelas imagens terríveis lá do Rio de Janeiro. As pessoas sofrem muito. E o pior é que, olhando para a história, olhando para trás, há 50 anos já acontecia isso no Rio de Janeiro, nas mesmas ruas. E nada se faz. Então, acho que temos que ter mais cuidado com a vida das pessoas. Edenir, obviamente que nós temos tantas questões a abordar, inclusive da Junta Comercial, que eu sei que fizesse um pronunciamento na Câmara de Vereadores, que é lamentável, né? A morosidade do governo do Estado. Está certo que deu problema que não deveria ter dado com o secretário de Desenvolvimento, mas poderia ao menos um adjunto ter assumido, uma pessoa provisoriamente ter assumido e já indicado os membros da Junta Comercial. Ainda bem que no programa de hoje nós vamos ter o secretário responsável por tudo isso, que é o meu amigo Rui Irigaray, que ele disse que a primeira atitude dele era resolver a questão da Junta Comercial. Então nós vamos ver como está isso. Eu não sei se ele tomou conhecimento do teu pronunciamento na Câmara, mas que foi duro, foi. Ainda bem que tu livrou ele, que estava assumindo. Livrei. Tu fosse muito justo e correto com ele, vamos dizer de passagem. Eu acho que ele vai ter boas notícias hoje sobre a Junta. E ao meu lado, o nosso Eduardo Castro, que é diretor, sócio-diretor do Colégio João Paulo I. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Paulo. É uma satisfação estar no programa, primeira vez participando do Pampa Debates e na presença do Edenir, em breve do Rui. Frederico Antunes, já ao seu lado. Como vai? Tudo bem? Bem-vindo. Nosso glorioso deputado, amigo. É uma grande satisfação. Espero que a gente consiga desenvolver bastante os assuntos de hoje. O João Paulo é um colégio que foi criado quando? O João Paulo ele nasceu em 1991, do sonho de alguns educadores do Rio Grande do Sul, dentre eles o meu falecido pai, o professor Alfredo Castro. Ele surge na Zona Norte, se muda para a Zona Sul de Porto Alegre, onde ele, de fato, ganha áreas de colégio. Ele nasce com uma proposta de ensino médio. Foi para Pedra Redonda, né? Exatamente. Direto para Pedra Redonda? Direto para Pedra Redonda. Então, ele nasce com o ensino médio, depois ele ganha áreas de escola com toda, desde o maternal até o ensino médio, ele ganha sua robustez no sentido pedagógico da palavra. Hoje são quantas unidades? O João Paulo, ele acabou se separando em duas mantenedoras diferentes. Duas diferentes? E a mantenedora, então, responsável pela Unidade Sul, ela é única. Temos apenas a sede da Unidade Sul. E existe a Unidade Higienópolis, que é de outra mantenedora, que hoje é dirigida pela professora Carla Quadros. Então, são escolas que nasceram juntas e depois seguiram rumos pedagógicos, enfim. Quantos alunos tem o João Paulo? Hoje, 1.072. Um número expressivo. 1.072 matriculados. Vem aumentando ano a ano, graças a Deus. E é uma grande responsabilidade, né? Dos últimos 3 anos, a escola aumentou em torno de 150 alunos. Tem algum tipo de filantropia, o João Paulo? Não. O João Paulo não é uma escola, apesar do nome, Colégio João Paulo I, em homenagem ao Albino Luciani, não é uma escola... Pouca gente sabe, né, que o nome de João Paulo I era Albino Luciani, que era meu papa. Poucos. Durou tão pouco que foi meu papa, por incrível que pareça, né? Mas não é uma escola filantrópica, tampouco uma escola ligada a alguma religião, uma escola leiga. Perfeito. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Está vendo as feras aqui chegando? Frederico Antunes, saudades de ti, Frederico. Também. Não passa tanto tempo, você vai hoje líder do governo, com a bola cheia, né? É por isso que tu abandona os teus amigos aqui, né? É uma satisfação poder voltar, estar no teu programa, contigo, com os amigos, os telespectadores, com a tua equipe fantástica. Se não é a tua equipe, eu não sou convidado para vir aqui, é a tua equipe que me
me faz o A chamamento. tua equipe já tinha tirado a toalha, tá? E eu que não, vamos pegar essa toalha, vamos levantar e vamos convidar de novo o Frederico. Já tinham desistido de ti. É uma satisfação poder estar contigo, Paulo. Eu acompanho quando eu posso. Sabe quem é que te tira do programa? Quem? Eu sei. Pileco. Tu tem que pedir autorização pro Pileco para vir no programa, então é impressionante. Tu viu? Olha só. Nosso Pileco, ainda bem que ele é nobre, né? Ele assiste aí, pô. Dá um abração no Pileco. Ele tá lá, ele tá onde agora? Tá no Alegrete lá. Tá no Alegrete? Tá no Alegrete lá. Pileco. Grande figura, gosta muito de ti. O teu pai como é que tá, Frederico? Tá bem? Tá bem, também nos assiste, viu, Paulo? Não, Ele é pai, o que, eu sei, esse é de ele ferro. que faz o controle dos sinais. Eu sei, ó. Ele O sinal volta lá e quando tá meia, ruim, teu pai é o primeiro a ligar. Olha, deu problema aqui. Dá um vento minuano, um aragano, aqueles ventos que entram pela fronteira, dá uma sacudida no sinal, ele já liga, a televisão tá chiada. Tal. Ele reclama do cabelo que está ficando Isso não branco. tem jeito, pô, isso não tem jeito. Isso não tem jeito. E ele não pinta, tem essa. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, o querido amigo Rui Ligaray, nosso deputado, que assumiu há tão pouco tempo, mas já assumiu com o pepino, esse aí da junta. Tanto é que disseste aqui para nós, a primeira coisa, vamos botar a junta em funcionamento. É isso aí, Paulo Sérgio. Te cumprimento. Olha aqui, ó, tu viste a manifestação dele na Câmara. Vi. Justa. Mas te levou livre. Realmente a gente cumprimenta os colegas aí, cumprimenta o nosso líder do governo, aí, deputado Frederico Antunes, um grande amigo, os demais da mesa, vereador Sequim, um abraço para ti, para toda a tua família, para todos nós aqui. Realmente uma grande missão, Paulo Sérgio. A gente chegou lá realmente com um propósito, dado uma missão pelo governador Eduardo Leite. Concluímos a missão na quinta-feira passada, mas as pessoas que são os vogais, né, que eles são os gestores praticamente da junta, eles têm algumas prerrogativas, têm algumas credenciais que têm que ser cumpridas, né, algumas pré-requisitos básicos, e a gente agora acabaram de enviar, a princípio, toda a documentação dos 21 vogais no dia de ontem, vão ser nomeados no Diário Oficial de amanhã. Então a junta, inclusive vou despachar amanhã, o dia todo de dentro da junta, terei uma reunião com todos os vogais, vai ser também o quadro diretivo da junta, vai ser escolhido agora essa semana, temos alguns nomes ali que o governador... O Itacir saiu? Saiu o Itacir, realmente fez um belíssimo trabalho na junta, tá? Até parabenizei ele pelo trabalho que ele fez. Mas um novo momento, uma nova gestão, importante reconhecermos as coisas boas que foram feitas. Como o próprio governador Eduardo Leite diz, nós não somos um governo de ruptura, somos um governo que nós vamos avançar para frente, pegar aquelas coisas que funcionaram na gestão passada e vamos aprimorá-las. E é isso que nós queremos para a Junta Comercial. A Junta Comercial hoje ela é digital. 2 estados da federação, apenas Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então praticamente hoje tu tira um alvará em 24 horas, às vezes até menos tempo. Então a junta realmente ela se digitalizou e nós temos outras aí metas aí para nós implementarmos na junta aí nesse ano de 2019, que faremos com a nova gestão e com os novos vogais que serão nomeados agora no Diário Oficial no dia de amanhã. Mas a missão já está 30 dias a 40 dias, botaremos em dia todos aquelas demandas que estão represadas na junta. Voltas para a Assembleia agora para homenagear o nosso Eduardo Bolsonaro. Medalha Farroupilha. Uma homenagem mais que merecida, né, para o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu já tinha falado com o governador Eduardo Leite que só teria um compromisso já estabelecido, que era a entrega da medalha do Mérito Farroupilha, que eu farei agora dia 11 de abril, lá no nosso Júlio de Castilhos, lá com os meus colegas, com o presidente da Assembleia, com o Lara, que estará presente, porque é uma premiação da Assembleia, né, deputado Frederico? Eu recebi a minha quando o Frederico Antunes era o presidente da Assembleia. Que maravilha. É orgulho meu. É maravilha. Então, realmente será um momento muito importante para o Rio Grande, reconhecimento de tudo que o Eduardo tem feito. O Eduardo Bolsonaro, que é um dos maiores formadores de opinião do Brasil, seguidamente estava aqui no Rio Grande do Sul, inclusive estava lá na Vinícola Miolo esse final de semana, falando com o diretor da vinícola, e o Eduardo constantemente está aqui presente na Serra Gaúcha. E com o vídeo do Eduardo Bolsonaro, ele atinge milhões de pessoas. Ele é um cara de bom gosto, viu? Bom gosto. Vai escolheu uma gaúcha, né? Escolheu uma gaúcha. É isso aí. Então... De Novo Hamburgo, nossa Heloísa aí, uma amiga, eleitora nossa também.
no dia lá da vitória, lá na casa do presidente, lá, eu estive acompanhando toda a votação ali do segundo turno, e a Heloísa falou, Rui, fui no Rio Grande do Sul apenas para votar em ti, que o Eduardo me cobrou. Então, temos aí realmente a satisfação aí da presença do Eduardo dia 11 de abril, agora na Assembleia, às 18 horas. Com o compromisso de trazê-lo aqui ao Pampa Debates, né? O compromisso, nós acho que vamos ter que gravar esse programa acho que lá ou na Assembleia ou de repente em outro local, mas o compromisso está estabelecido, nós vamos gravar esse Pampa Debate aí vai ser um baita de um programa aí. Mas muito obrigado pelo convite, Eduardo. O Paulo Sérgio, já passei para o Eduardo Bolsonaro, ele já aceitou o convite. Maravilha. Nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Aliás, o que não falta aqui no programa é o Procurador-Geral de Justiça, né? Todo dia tem um aqui. Todo dia tem um, né? É menos quarta. Quarta. Bom, mas quarta dá tempo. Podia trazer a Simone Mariana da Rocha, né? Mas quarta-feira essa fica a missão aí para a Vânia. Aumentar o número de procuradores gerais. Não significa que as mulheres não possam vir num outro dia, né? Que para ter o governo, quarta-feira, o dia do Só Mulheres aqui. Sim, Só as acompanho. mulheres Eu acompanho. do Pampa Debates. Acompanho. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Já estava com saudade, tive que recusar 2 ou 3 vezes convites da Vânia, porque a agenda está muito complicada. Não, mas... e daqui a pouco tu vai pro Beira-Rio, né, que eu sei. Não daqui a um pouco, ainda tem outros compromissos antes, mas vou dar uma Que horas é no Beira-Rio hoje? 9h30. Ah, é 9h30? Tem muito Coisa tempo. boa, né? 9h30, vai dar tempo de encar, trocar de roupa e tal, ir com calma. Enfardado no jogo, né? Ir para assistir, né? Chega de... Tranquilo. Mas tudo bem, satisfação tá aqui. O Frederico está louco para saber do 24D, como é que vai? Ele é o relator do projeto lá, né? Até eu estive ontem com o deputado Frederico lá na Assembleia. Que pepino, Frederico, hein? E o líder do governo, tivemos umas pautas Eu lá, vou dar a minha opinião para e ele. até eu Se ele brinquei com ouvir. ele. Esse eu quero ver se tu é realmente Galo. com toda a Vamos ver se ele é capacidade galo que ele mesmo. tem e toda a experiência de parlamento, né? E já ter sido presidente da casa. É uma conciliação difícil, nós temos trabalhado com isso em mais de uma frente, na frente ambiental e também do consumidor, porque afeta as duas questões. E é um diálogo muito difícil, né? Mas tem que se encontrar uma solução, porque, na verdade... O álcool nos estádios, que está com o Zuco, né? Também E o ontem falei com o 24D, Zuco o também. glifosato. O glifosato está com ele, é do pepino. Ontem também bárbaro. encontrei o deputado Zuco lá na cerimônia, né? O secretário Irigaray também. E o Zuco veio conversar comigo. Não, vamos conversar, são duas pautas bem complicadas. O Zuco teve aqui, então o complexas. Zuco aqui, o Eduardo e o Alexandre Saltz aqui no programa. Estavam juntos Eu aqui vi a semana um passada. pedaço, eu vi depois na foto do Instagram, vi que eles estavam... Não, o Zuco conversou conosco, eu disse para ele que isso não é assim um cavalo de batalha para o Ministério Público. Nós temos uma posição que ela é muito mais jurídica, porque nós interpretamos que o código, o Estatuto do Torcedor, ele que rege todos os esportes, especialmente o futebol, o profissional no Brasil, ele proíbe expressamente. Tem uma norma legal, federal. Então, nós estamos interpretando que a norma estadual ou municipal, que já teve caso aqui em Porto Alegre, em Pelotas, ela não poderia ir contra, ela pode, né, o nosso vereador Sequim, vereador experiente também, ela pode regulamentar no mesmo sentido, mas contrariamente é uma situação complexa. Vamos fazer de uma pesquisa avançar. rápida aqui no programa. Vou começar pelo educador aqui, pelo diretor de escola que lida com crianças. A favor ou contra a bebida alcoólica nos estádios? Vamos por partes. Pode ir, faz como tu quiseres. Eu costumo... eu tenho uma natureza liberal, tá, Paulo Sérgio? Então, eu costumo dizer que as pessoas precisam gozar das suas liberdades. E, nesse sentido, o consumo de álcool nos estádios deveria atender às liberdades das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo e percebo, e aí peço que me corrijam, que quando essas liberdades elas são concedidas, não se cobram as mesmas responsabilidades. Então, a partir do momento que o cidadão bebe, perde controle, briga no estádio, cria um grande tumulto, logo no jogo seguinte ele está lá dentro de novo. Então, a partir do momento que se tem mecanismos de cobrar as responsabilidades desses indivíduos, vejo a liberação do álcool no estádio como algo saudável. Sabe o que mas não é só isso. Sabe o que se sensibilizou o deputado Zuco até agora? Foi quando ele conversou com a menina que é paraplégica hoje, que não é mais menina, era uma menina, hoje já tem 50 e poucos anos, quando o torcedor bêbado caiu do andar superior do Olímpico em cima de uma moça. Sim. E tornou ela paralítica. De novo, existe a exceção, né? Não sei se a gente deve pautar toda a regra pela exceção.
Mas, de qualquer sorte, eu como educador, eu acabo sendo contra o consumo de álcool. Eu também de forma sou geral. liberal, eu também sou liberal, eu sou pelas liberdades. Mas é uma questão de Mas a liberdade pensar. sem responsabilidade ela é muito Aí complicada. que é o problema. né? Tem condições do Então, Estado de assambarcar toda a condição de proteção das pessoas que estão no estádio? Creio que não. Não. Então, nesse sentido, contra. Deputado Frederico Antunes, sem murismo, hein? Eu fui proponente da gente criar a subcomissão. Em nome do governo, nós defendemos o veto que o governador fez. Achamos que não estava escrito adequadamente o projeto para um processo de mudança de proibição para liberação, que havia uma série de carências. Inclusive, esse projeto de lei, ele sequer passou em comissões na Assembleia Legislativa. Ele não teve uma audiência pública, ele não teve um debate. Ele foi escrito e levado em votação direto ao plenário. Quem apresentou o projeto? Foi o deputado Ciro Simone, em parceria com o deputado Gilmar Socella. E no dia da votação eu me abstive, eu não quis votar. O Ciro Simone, o homem da saúde. O Ciro Simone da saúde. E o Médico. enfim. Eu me abstive, não quis votar. Como não votei o projeto que originou a proibição do Mick Breyer. E fui à tribuna dizer por que eu não votaria. Porque se eu votasse contra o projeto, eu, quem sabe, estaria permitindo abusos de posturas, de comportamentos que vinham acontecendo, continuar acontecendo e, quem sabe, podar vidas ou, quem sabe, trazer outros tipos de males à sociedade que vai lá, a maioria deles, 90% para se divertir, para olhar o espetáculo, o futebol, etc. Então acaba pagando um preço, né, de ter lá os esculhambadores de plantão que não vão para curtir o que os outros vão, etc. E tal. Se eu votasse a favor, eu estaria sendo, de certa forma, um hipócrita. Porque se o sujeito bebe hoje na porta do estádio, entendeu? Ele, até o último minuto antes de começar a partida. Me disseram que alguns estádios, inclusive, têm as locais de venda na rampa de acesso aos portões. Me disseram aqui que a Arena tem, eu não acreditei, sinceramente. Eu falei alguns estádios porque... Não, é que foi dito aqui no programa, não me lembro quem foi que falou isso. Exato. Então, eu acho que nós temos que achar um novo termo. Por isso nós sugerimos uma subcomissão para debater com o Ministério Público, com a Federação Gaúcha de Futebol, com a sociedade organizada, com os apaixonados por futebol, enfim. O que deve ser feito se porventura pensarmos em liberação? A venda de bebida móvel no Estado seria liberada ou em ponto fixo? Porque o sujeito que quiser tomar uma cervejinha... se for considerado, aí depois tem que definir isso. Tem que definir. Né? Segundo, o pagamento da segurança. Vai continuar sendo patrocinado a segurança só pelo Estado? Isso é um equívoco, não tem que ter policial. Mas então, essas coisas não estão definidas. A punição para quem descumprir. Mas não dessa forma que está sendo, né, deputado Frederico Antunes? A forma que está sendo utilizada. Tem até que ter a segurança, a Brigada Militar no lado externo. No lado externo do estádio. Mas como está sendo feito hoje, esse custo todo para o Estado, não temos efetivo hoje para atender nem as demandas do dia a dia da população. Perfeito. E ainda o Estado ser responsável ainda por uma entidade privada, como está sendo, deputado Frederico Antunes, realmente é uma calamidade que nós temos há muitos anos e não se teve um debate adequado quanto a esse tema. E Danilo, tua posição? O senhor já viu que o senhor é contra? Eu sou contra, porque eu quando eu vou ao estádio, eu vou com minhas filhas e eu acho que ali é um ambiente de alegria, felicidade, mas não é um ambiente... E o álcool, ele acaba atrapalhando um pouco aquele ambiente festivo. Eu sou contra. Eu acho que o bebum, quando ele está bêbado, ele está sem razão. Mas eu concordo com o deputado Frederico Antunes, que nas portas dos estádios, pode olhar ali, pode passar agora ali no Beira-Rio, em toda a avenida, na frente do Beira-Rio, nos quiosques, onde todo mundo está lá bebendo muita cerveja. E vão com a latinha até na porta e largam as latas de cerveja no começo da subida das rampas. Lá no estádio do Grêmio, surgiram mais ou menos, eu não sei contar... Tu é colorado? Quantos... Tu é colorado? Não, sou gremista. É gremista. Sou gremista.
Lá na Arena do Grêmio surgiram, acho que 50 ou 60 bares que fazem um esquenta, churrasquinho. Jogos de domingo começam-se às 11 e vai até às 4 na hora do jogo. Então nós temos que olhar muito essa hipocrisia. Claro que os times do interior do estado todos querem que... Por causa da renda, né? Por causa da renda. Eles dizem que muitas vezes ganham mais renda vendendo a bebida alcoólica do que da torcida. Então, é um assunto que eu acho que o senhor fez muito bem, propor a subcomissão. Eu vou fazer parte da subcomissão, inclusive. Então, eu acho que é isso. O Ministério Público está fazendo o seu trabalho e eu vou esperar. Eu queria complementar. Essa questão do entorno é o principal calcanhar de Aquiles hoje, né? Porque, na verdade, a proibição interna, ela está fomentando um abuso no externo. Então, nós não estamos deixando de perceber isso, muito antes pelo contrário. Só que nós temos algumas iniciativas que podem ser feitas ali. Inclusive, uma proposta nossa, eu estive lá na CBF, levando essa proposta com o secretário executivo da CBF. Nós estamos levando a Comebol. Eu estou levando agora também já pedi uma agenda com o ministro Moro, por causa da Copa América, que vai ter alguns jogos aqui em Porto Alegre. O que acontece? Nós temos que prever nos regulamentos das competições e com o apoio dos clubes, que a pessoa com sintomas de embriaguez não entre. E se ela entrou, que ela tenha que sair. Né? E também acrescentando essa questão, especialmente agora pela Libertadores e Copa América, o torcedor punido no seu estado ou no seu país não pode entrar aqui e vice-versa. Porque o fomento da violência está nas organizadas. Né? E no abuso do álcool externo. Então eles ficam tanto que falta 5 minutos para o jogo e tem 5.000 pessoas fora, porque eles vão tomando até o último minuto e entra embriagado. Não, tu não pode entrar. Tu tem que ter um regulamento que tu não pode entrar. E eu nem estou caindo na questão de ter um bafômetro para cada um, que é um absurdo. Pega um jogo grande, não tem como. Mas você pode, por amostragem, estou pensando alto, por exemplo, tu pega lá para a comissão, Frederico, por exemplo, no Beira-Rio, tu tem um gigantinho lá. Aqui o cara que está embriagado ou está bebendo, cara, tu não vai entrar, tu tem que passar lá. Tu tem, por amostragem, tem que passar lá naquele setor. Para esse sim, só pode entrar no estádio se tiver para se passar pelo bafômetro. Não em todo mundo, mas por amostragem. Né? E tu tem que ter a punição efetiva, e aí, se é para mexer no estatuto, que se mexa, de que a pessoa que entrou e criou algum problema, ela tem uma punição pelo juizado, que ela fique proibida de participar de tantos jogos, enfim. Né? Então, isso são algumas situações que tu pode, para não entrar na questão de proibir a venda ali fora, entendeu? Que eu acho que aí tu vai ampliando aí não tem sentido, eu acho que não é por aí. Mas você pode proibir de entrar embriagado. O professor falou um negócio que também, para mim, é crucial nas novas regras, se porventura forem alteradas, no final da subcomissão, vai ter um relatório, vão para as comissões de origem, que é a Comissão de Serviço Público e a Comissão de Saúde. Esse relatório, caso aprovado com a orientação de um projeto de lei que sugere uma alteração naquilo que hoje está proibido, é justamente quem descumprir, né, o que estará reafirmado, porque também não estará só na lei da liberação da bebida, está casado em outros códigos, né? Que está previsto qualquer sujeito, né, em qualquer lugar que sair do prumo daquilo que é permitido pela lei, ele vai ter uma punição. Bom, essa punição específica do estádio, que casado com a biometria, que me parece que os dois estádios hoje, tanto o Beira-Rio como a Arena, eles já têm o serviço de biometria. Não integral ainda, mas ele está caminhando para isso. Mas faz a identificação. O sujeito cometeu lá uma irregularidade, né? Foi pego e realmente foi constatado que estava embriagado. Esse sujeito, ele tem que pagar, né, pela sua falta, né? Como em outros países hoje, quando permitido, eles fazem. Claro. Porque aí o sujeito já sabe, se eu fizer isso, eu estou fora. Né? É um dos pontos fundamentais. E veja, só para acrescentar, pega essa semana aí, por exemplo, hoje tem o jogo do Internacional, né? Tu imagina o cara tá punido do jogo passado
ele estaria punido no jogo da Libertadores, que ele estaria punido no Grenal, que é decisivo. Não vai mais. Não vai mais. Ou ele vai parar, porque não vale a pena. Marcelo, o cara que vai comprar uma cerveja no bar fixo, ele perde, se estiver no meio do espetáculo, ele perde a jogada. Então, por isso que a venda móvel, me parece que é uma outra situação, Paulo, que tem que ser estudada. Lembra, antigamente o sujeito passava, né? Passava Dreyer, com conhaque, passava no meio de todo mundo, garçom, cara vestido de garçom, passava e com um isoporzinho. Bom, se tu... Tu pegaste o tempo, Frederico? Eu peguei, claro. Eu ia na Coreia do Internacional. Coreia do Internacional. Mas eu acho que isso também tem que ser discutido, porque ninguém quer perder o jogo, quer perder o tempo. Mas, Paulo Sérgio, eu até quero deixar bem claro aqui, a minha posição quanto à proibição é em cima dos pareceres técnicos do Ministério Público, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Eu sou uma pessoa que eu escuto muitas entidades que representam, ainda mais entidades da segurança pública e do poder público. Eu acho que a gente tem que escutar o que eles falam e realmente ali tu vê que tem um problema sério quanto ao uso do álcool nos estádios. O Cremers informa, a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de poder acessar um bom atendimento. Lutar pela medicina é também lutar pela assistência digna à saúde do cidadão. Cremers, em ação pela saúde. Por falar em bebida, nós temos que falar em vinhos, né? Todos nós gostamos de vinho aqui, independente, estádio ou não. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal. A Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe uma loja na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Financiamento de veículo zero, com zero de entrada, a Unicred tem. Esta linha de crédito é um jeito prático e seguro para você trocar de carro. E assim você não precisa mexer nas suas aplicações e, consequentemente, não perde rendimentos. As taxas são diferenciadas a partir de 0,79%, viu, Irenir? Pode te atirar nessa e atualizar o teu Mercedes aquele, né? Basta falar com um dos gerentes da Unicred e você terá acesso a créditos dessa natureza. Fale com o seu gerente Unicred e aproveite. O mês de abril entrou. A Páscoa se aproxima. Eu tenho uma dica muito especial para vocês. Você já conhece o pão de mel da Zezé? Isso é uma maravilha, né? Eu conheço o pão de mel da Zezé. E vocês que não conhecem vão conhecer hoje, porque é o jeton do programa. Foi lançado há pouco mais de um ano e caiu no gosto das pessoas. Vai dar um toque especial para a sua cesta de Páscoa, além de ser uma ótima opção para servir as visitas no feriado. Passe no supermercado mais próximo e não deixe o pão de mel da Zezé ficar fora da sua cesta na Páscoa. Aliás, tu comprou aí uma cestinha para levar para o Eduardo. Ele quer levar uma cesta de Páscoa para o Eduardo Bolsonaro, viu? Então vai ficar com ciúmes, né? Eu assisti um post que vocês fizeram, ele ou você, eu não lembro, eu assisti, ele te anunciando, você falando do Eduardo Bolsonaro e ele falando a verdade sobre o deputado amigo aqui do Rio Grande do Sul, que seria uma grande novidade na política do Rio Grande do Sul e está se confirmando isso, viu? É. Merece ou não merece o Eduardo Bolsonaro uma cesta? Leva uma cesta. Então vai Vou mandar para as gurias também lá em casa, né? Aquelas ali pro chocolate. O Eduardo vai... Adora o chocolatezinho. Chega em casa, perguntou de pai, ganhou um chocolatezinho hoje. Agora vamos ao quadro de saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Capla, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, também lá da nossa vinícola Laurentia, né? Presidente da Bienal do Mercosul, o nosso Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. No último dia 4 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Infelizmente, essa doença é ainda a segunda causa de morte no planeta. Destas mortes, 2/3 ocorrem em países de baixa ou média renda, como o Brasil. Muitas dessas mortes podem ser evitadas com medidas preventivas e de detecção precoce. Converse com o seu médico e veja se você está fazendo tudo certinho para evitar que o câncer aconteça. Boa sorte.
Mas vocês são fogo, olha aqui, liberal, agora estão fazendo engravidar notícia aqui. Não, por favor, convenhamos, meu secretário, tu és liberal ou não é? Sou totalmente liberal. Liberal na economia. Pero. Os costumes não. Mas não estou falando em costume, não distorce. Mas tá ali, ó, falando em economia. tá aqui meu professor. Tô falando deputado em Frederico economia. Antunes, esse aí. Pô, sabe tudo. eu vou ter que engravidar. Pergunta pro Frederico. Vou ter que engravidar essa notícia. Nunca fiz isso. Olha, eu ia te querer muito bem para engravidar essa notícia. Bom, Vai ter que segurar. barbaridade. Fiquei me lembrando do centroavante do Inter, o Flávio Minuano, lembra? Eu lembro. Eu lembrei dele agora. Bom, o Rio Grande do Sul, mais do que nunca, precisa atrair empresas. E eu fico olhando, nós temos aí uma secretaria de gestão com o nosso querido secretário, que tem feito um trabalho até agora excelente, está entrando agora. A secretaria de vocês, da gestão corporativa, elas não se confundem? Não, ela não se confunde na realidade. Como é que vocês vão administrar isso aí? Ela faz a gestão corporativa das secretarias, né? Então, na realidade, existe transversalidade em várias secretarias, mas cada um tem sua atribuição bem estabelecida. A nossa é uma secretaria de fomento, atração de novos negócios, realmente ligadas. Nós temos 2 bancos na secretaria, ali temos o Badesul, o BRDE. Sim. Então temos uma importância muito forte ligada a esses dois setores, a esse setor produtivo, né? Mas a questão das PPPs, que até agora não se aprofundou muito a questão das privatizações, mas as PPPs e as concessões, elas passam pela Secretaria da Gestão e não pela sua. Passa pela Secretaria de Gestão. A nossa é ligada mais à Secretaria de Fomento, de atração de novos negócios, né? Tem muita coisa para fazer de PPP no Estado. Inclusive, na nossa secretaria tem algumas áreas ali, principalmente na área do turismo, que é uma possibilidade de fazer PPPs. Vocês já conversaram, tu e o Gastal? Já conversamos, inclusive, nós estamos falando sobre nós vemos o seguinte, o que está trancando a nossa Secretaria de Desenvolvimento para a gente sentar junto, para ele nos auxiliar nisso aí, porque é uma pessoa realmente totalmente qualificada, ele vem para somar no quadro de secretários da gestão do nosso governador Eduardo Leite. Então, essa questão das concessões e privatizações, graças a Deus, não tem motivo agora. Porque a tua missão, secretário... É que tem muita coisa para fazer nessa área. Se me permite, Paulo, só fazer uma... Não me permite, não, é para entrar. Há transversalidade entre as duas, porque uma cria as regras do contrato da parceria e a outra fomenta os interessados na participação, que vai ser um dos papéis da Secretaria de Desenvolvimento. Quantos anos tem de deputado, Frederico? Eu completei 20 anos. 20 anos? 20 anos. E ele usa essa experiência. E já foi secretário de Estado também, né? Por isso que eu falo, professor Frederico Antunes, né? Sabe muito. A grande maioria das secretarias tem transversalidade. Por exemplo, se tu fores fazer uma parceria para a área de saneamento, que é algo que o governador está propondo, né? Nós ampliarmos a atividade da nossa companhia estadual de saneamento, né? Principalmente no que diz respeito à implantação de infraestrutura na área do esgotamento sanitário, que é uma deficiência que nós temos ainda no sistema de saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Meio Ambiente vai ser chamada, a Secretaria de Saúde será chamada, a Secretaria de Desenvolvimento, por interessados no aporte de recursos para poder fazer o investimento, será também importante, e assim por diante. O Gastal, a Secretaria, né? Que vai comandar, quem sabe, junto com a Secretaria de Obras, de saneamento, no caso, o texto que vai atrair a possibilidade do investimento. Ontem estava se discutindo aqui no programa qual é o perfil de Porto Alegre. Porto Alegre já teve indústrias aqui, grandes indústrias, já teve sede administrativas, como Gerdau, que foi embora, como Ipiranga, que foi embora, como Varig, que foi embora, e tantas outras que se bandearam daqui. Qual é o perfil hoje da nossa capital, integrando esse contexto do Rio Grande do Sul? Só para entender. Eu acho que a nossa capital, nós temos a primeira coisa, segurar esses investimentos que estão aí, como tu mesmo falaste. Vários grandes empresários tiraram seus investimentos do nosso Rio Grande do Sul e estão investindo em outros estados, né? Inclusive, estava semana passada sentado com um dos grandes empresários do nosso estado, que ele não investe no Rio Grande do Sul faz pelo menos 10 anos. E tem uma das maiores indústrias de rodas do mundo.
Então hoje a empresa dele está em São Paulo e está na Ásia. Então nós temos que valorizar esses grandes empreendedores que estão aqui na capital dos gaúchos, pessoas que têm um capital financeiro muito elevado e podem voltar a investir no nosso Rio Grande do Sul e na nossa capital. Uma vocação, ela é turismo hoje de Porto Alegre? Tem um pouco de turismo, assim. Tem um pouco de turismo, e eu vejo que também os médios empresários do setor, assim, tu vê que não tem grandes indústrias em Porto Alegre. Nós temos que trazer, eu tentei fazer uma época como empresário, né, um empreendimento ali no porto, no nosso porto ali com a SPH, ali em 2012, e sabe, Paulo Sérgio, foi tanto entrave, mas nós estamos falando de um investimento de mais de R$1 bilhão. Tantos entraves com um parceiro ligado à indústria naval, mas foi tão difícil, com o investimento na mão, o dinheiro na mão. Demorou mais de um ano, o investidor, o que ele fez? Recuou, não investiu no estado, foi investir lá no Rio de Janeiro, com um projeto pronto. Inclusive arrumou toda a área, investiu só naquele primeiro investimento, ele colocou R$5 milhões só para arrumar a área. E não conseguimos viabilizar o negócio. Então, realmente, assim, ó, os entraves na nossa legislação, os entraves que hoje o nosso estado, nosso município, muitas vezes, hoje, o estado, muitas vezes, não foi parceiro dos investimentos. E é isso que nós queremos trazer de volta. Nós queremos ser parceiro, nós queremos estar com as portas abertas para os grandes investimentos. Os passos... Não, olha aqui, porque essa é para ti, Frederico, aqui, falando em questão de logística e transporte também, que é uma barbaridade que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul. E vem lá do Alegrete, do Luiz. Peça ao deputado Frederico, e por extensão também ao nosso secretário, que consiga mais empresas de ônibus para fazer a linha com a fronteira do Rio Grande do Sul. É uma barbaridade uma rota desta magnitude ter o monopólio de apenas uma empresa. Estamos falando apenas no transporte rodoviário de passageiros. Sim. Nós, no governo anterior, no governo Sartori, foi a Secretaria de Transporte, ela concluiu o plano diretor para o lançamento de um novo processo de concessão. E foi, inclusive, combinado que nós vamos ter passos subsequentes para esse chamamento. Logicamente, Paulo Sérgio, que há uma necessidade de termos, né, uma concorrência para atendimento desses serviços, principalmente nas regiões mais distantes. Está aí o exemplo, né, da fronteira oeste. Agora, também é fundamental nós darmos condições aos pretendentes de colocarem frotas, né, modernas, né, atualizadas, novas, e que possam, né, cumprir a sua atividade quando for estabelecido as regras da concessão, sem mudanças que muitas vezes prejudicam o agente que ganhou a concessão. Eu vou dar alguns exemplos. Hoje nós temos uma série de leis que criam isenção para determinados tipos de categoria. Nós sabemos que tudo que tu isentares, justo que possa ser esse tipo de isenção, vai fazer com que a empresa prestadora de serviço cobre de alguém. Então nós temos, né, hoje uma série de segmentos com capacidade de uso de passe livre. Tu tem os agentes da segurança pública, tu tens os agentes do judiciário, que tem parte. Dos Correios. Tu tens dos Correios, tu tens as pessoas privada que pagam menos, aposentados, universitários, etc. e tal. Pessoas com deficiência, né? Tem uma série de reservas hoje que existem por lei nesses serviços, né, que são concessionados. Bom, logicamente que isto precisa ser também, de alguma forma, subsidiado pelo Estado. O Estado tem que dar ou no combustível ou numa outra área que onera um insumo fundamental para a atividade do transporte, alguma participação de contrapartida àquilo que ele está pedindo que seja concedido pela empresa, que tem custos, para determinadas categorias que têm necessidade. Em Porto Alegre representa mais que 30% as gratuidades. Nós votamos uma lei agora na Câmara de Vereadores. E quem que aprova isso? Sempre alguém oportunista. Eu não tenho muito papas na língua. São teus colegas. Meus ex-colegas que foram aprovando, mas
Assim como na Assembleia também aprovaram, alguém tem que pagar. Aí quando faz uma Aqui- licitação de ônibus que nunca tinha sido feita em Porto Alegre, quem é que ganha? Os mesmos. Os mesmos, eu não sei como é que vai Porque ser no Estado. Não tem, Mas- não tem atrativo nenhum para que outras empresas concorram aqui. Então faz uma licitação sabendo o resultado. Ou quem não sabia Por o resultado? exemplo, nós temos aqui a empresa do município, a Carris, que tem um rombo por Que ano tem que privatizar urgente. violento. Agora privatiza a Carris, ofereça a Carris assim, para ver se tem alguém que quer comprar. Mas não pode oferecer assim. Não, não é Tem assim. que limpar. Por isso que eu não queria entrar nessa área, porque não é a área do nosso secretário. Vamos falar, aqui, vamos- de A desenvolvimento. privatização da Carris eu estou escutando já faz uns 10 anos. 10 anos, mas isso ninguém... E da Faz 10 anos que a CE, Carris e da escuta que CE, dá quanto? prejuízo. E da CE, quanto? Pô, da CE no mínimo uns 8 anos já que tu escuta a privatização da CE. Então eu prefiro ficar na discussão da vocação de Porto Alegre. É claro que foram. Então, da vocação de Porto Alegre, sabe que eu vi um dado sobre a prestação de serviço, tá? Na área de serviço, Paulo César falou de turismo. Porto Alegre tem um dos maiores números de investimento na área hospitalar isso de todas as capitais do Brasil, de investimentos que já foram feitos e outros que estão previstos, que foram divulgados agora, Tem excelência nisso. de ampliação. Turismo, saúde. Turismo, Eu vou, saúde. em relação Isso é importantíssimo. o que se vê em Porto Alegre, né? A gente fala em serviço, fala em saúde, fala em transporte, mas Porto Alegre tem hoje a melhor ou uma das melhores universidades públicas do Brasil, a melhor ou uma das melhores universidades privadas do Brasil, Qual é uma das melhores universidades públicas do Brasil? a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reconhecidamente pelo MEC, uma das melhores universidades do Brasil. É mesmo? Sim. E a Unicinos e a Tem PUC gente, vão olha, tem brigando participantes aqui do programa o tempo de alto coturno que diz ao contrário. Não, tudo bem, mas enfim, existem métricas para isso. Não, agora é moda, né? Na moda. Existem métricas para isso. Voltou. Ou seja, se formam muitos cérebros muito competentes aqui. E esses cérebros muito competentes muitas vezes não têm uma oportunidade de investir. A gente fala em investimento, privatização, né, e incentivo público. Né? Sim. O incentivo público. Não seria já uma diminuição de carga tributária um grande incentivo público, a diminuição da burocratização para que se empreenda? Hoje é mais fácil empreender em Santa Catarina do que em Rio Grande do Sul. É mais fácil empreender no Rio de Janeiro do que no Rio Grande do Sul. É mais fácil se mudar para Austin, no Texas, e empreender lá. Eu acabo de voltar dessa cidade do que empreender no Rio Grande do Sul. E os cérebros estão vazando. Os cérebros estão indo embora. Santa Catarina também está começando a vazar água lá. Nós, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, nós temos saíram grandes indústrias de Porto Alegre, mas eu vou dar só uma que compensa todas essas, que é o Tecnopuc. Espetacular. O crachá da Tecnopuc tem uma média salarial muito elevada. Então, essas nós temos que ir atrás desse tipo de indústria. Valor sem agregado. chaminé. Isso. Valor agregado. Nós vamos pensar Citou nisso. uma. Vamos lá, vamos. Vamos lá, porque aquelas que foram embora para Cachoeirinha, Gravataí, nos distritos industriais, que estavam na zona norte de Porto Alegre, essas não voltam mais. É porque ele está falando da capital, não está falando da região metropolitana. Não está falando da Porto Alegre capital, não a região metropolitana. Não, Porto Alegre capital. Porto Alegre capital. Porque na verdade nós temos até algumas dificuldades, vamos dizer assim, de instalação de determinados tipos de indústria Não tem mais espaço. no nosso perímetro urbano. Dificilmente nós vamos encontrar no Brasil uma cidade que tenha tanta capacidade para o turismo como Porto Alegre. Não, exatamente. E o Porto Alegrense não conhece muitas Não vezes. conhece. Olha, a A reserva. vocação de Porto Alegre é turismo, e no entanto nós fugimos do turismo, não A sei por quê. reserva estadual de Itaipuã. O pessoal não conhece a beleza natural que é aquilo ali. Então, Não conhece o farol de Itapuã? não é uma conhece. coisa linda o farol. É lá, espetacular. Água que para banho, a pessoa pode tomar banho naquela água. E realmente assim um local maravilhoso que o porto-alegrense, na sua maioria, não conhece. Então o turismo de Porto Alegre hoje, nós vamos fazer uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, com o governo federal, nós vamos valorizar esse turismo, nós vamos atrair, porque essa indústria paga à vista. A indústria do turismo é a indústria mais forte do mundo. Então nós vamos trazer o turista cada vez mais. É que muitas vezes nós não sabemos vender o nosso produto. E o nosso produto é de extrema qualidade. O turismo aqui em Porto Alegre, realmente, ele é muito qualificado. Temos uma indústria hoteleira maravilhosa. Nós só precisamos vender bem. Nós temos que começar a treinar o pessoal do hotel. Quando chega alguém aqui, passa no fim de semana, chega na quinta-feira ou na sexta, o que eu faço no fim de semana?
cara do hotel diz, olha, tem Gramado, tem Bento, tem Nova Prata. O cara do hotel manda... Mas é que não tem aqui o que fazer. Mas... Vou fazer o quê? Vai levar onde? Olha, Vai levar onde? Nós temos um galpão crioulo aí no Parque Harmonia que era para ser exemplar. O Simonetti lutando Agora nós estamos lutando para remodelar aquilo. Os tranca-ruas não deixavam. Nós estamos Eu faço uma pergunta para vocês. O Jangadeiro, se fosse hoje, você conseguiria fazer não, ainda não faria. E é uma coisa linda. Lá no Taim, nós conseguiríamos fazer a estrada... Não conseguiria fazer a estrada, não faz nada. Nós temos um representante do Ministério Público, o primeiro a mandar contra o Ministério Público. Ou não é? Sim. Olha, tem algumas árvores que... Não é o primeiro, mas vai ser um dos que vai ombrear a defesa do meio ambiente, pode ter certeza. Mas qual é o problema? Mas defender o meio que ambiente. afetou a ilha do Jangadeiros? O que afetou a estrada do Taim? Ela modificou uma estrutura de preservação permanente. Então nem ponte pode se fazer. Não, a ponte vai por cima, então só tem que ter alguns critérios, né? Não é que essa acusação é sempre direta, não. Mas se nos acusar de defender o meio ambiente, aceita. Mas ninguém vai. Se proteger o meio ambiente é uma acusação, pode nos proteger, acusar. Nós todos protegemos. Mas o que não pode ser é tranca-rua. Dizer não para tudo. Não, mas aí assim, ó, aí, por exemplo, me permite, assim, e também os amigos aqui do Legislativo, o Ministério Público não faz lei nenhuma. É verdade. Apresento, o Ministério Público não faz lei nenhuma. O Ministério Público tem o papel de fazer cumprir as leis que vocês aprovaram. É verdade. Né? Por isso que nós estamos mudando. Entre essas, e na própria Constituição prevê, então, a defesa da proteção do meio ambiente, então pode... Mas pode tem muita coisa acusar. que é interpretação, doutor, meu amigo. Não, mas isso é direto. Mas na verdade, assim, ó, é muito comum isso. Não, mas ele tem razão. Não, mas qual é a lei que você... O Eduardo Bolsonaro falou recentemente Mas é verdade, isso aí. Ele disse assim, se o problema é legislação, se o problema é legislação, nós vamos procurar mudar lá no Congresso. Ele falou isso aí agora Porto recentemente. Alegre, nós O problema que está trancando tudo a legislação, vamos buscar Mas, a mudança na lei. assim, ó, o que a gente, nessa área especialmente ambiental, nós seguimos muito também a questão do Executivo agora, as secretarias municipais, estadual do meio ambiente, que dão licenciamento ou não. Né? Então, se eles não dão licenciamento, o órgão técnico não dá licenciamento, por óbvio que nós vamos votar a favor do órgão técnico. Né? Mas já se mudou e já se avançou muito nisso, assim, né? Então, o Ministério Público, e tu sabe disso, né, Paulo? Inclusive no litoral, tantas coisas que a gente tenha ajudado a construir para que tenha um desenvolvimento sustentável. Não, foi mais uma provocação que eu fiz. Eu sei, não, e fora disso... Mas é uma boa provocação, porque ela é muito recorrente, né? O Ministério Público, sim, mas eu não fiz lei, eu não sou do Secretaria do Executivo, eu não dou licenciamento ambiental e a culpa é minha. Não, ela não é. O nosso papel é fazer cumprir e proteger os bens fundamentais da humanidade. Olha aqui, ó. Se fosse hoje, nós não conseguiríamos aterrar o Guaíba como aterramos. Ah, com certeza. Não conseguiria. E aí nós não teríamos as torres gêmeas do Ministério Público ali, aonde foi aterrado o Guaíba. É uma coisa impressionante, né? Nem o tribunal, nem nada. O tribunal, nada daquilo existiria. Não teria o Redentor, né? Nem o Beira-Rio. Nem o Beira-Rio, nada. São outros tempos, né? São outros tempos. Não teria é que, na verdade... A Orla hoje com a nova, diga-se passagem, remodelada e é uma atração. A Orla? Não, ali nós nos metemos, concordamos, votamos. E muita discordância. Eu me lembro que uma promotora quase subiu na árvore para não deixar cortar uma árvore. Mas era para duplicar a Beira-Rio. Foi só para fazer um pedacinho lá. Mas hoje enfim, todo mundo corre. Mas hoje hoje a gente tá em tom de brincadeira, é provável. Mas olha a questão da água hoje. Ela tá olha, em Gramado não faltou água, olha São Paulo, Rio de Janeiro aqui. Então, se nós não tivermos cuidados mínimos com questões que são essenciais à sobrevivência humana, calma lá. Então... Acho que o termo justo, Marcelo, é em tudo que nós vamos fazer, é racionalidade. É ser racional. Nós temos que rumar agora para o nosso ponto final. E vamos com o Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Quer tomar vinho? Nós vamos no Vinhos do Mundo depois. Vamos tomar um vinho. Vamos fechado, então? Fechado. Então vamos lá. O Idenir, que não bebe, vai dirigindo. Bebo e compro lá no Vinhos do Mundo da Cristóvão. Pô, tu podia dar um chá para nós. Então, mas tem um motorista aí que nos... tem? Então tá bom. Uber. Maravilha. O 99, um deles. Meu caríssimo Eduardo Castro, nosso diretor do Colégio João Paulo I, o seu ponto final.
Acho que se discutiram algumas questões e eu tenho a impressão de que assim, a gente sempre esbarra na responsabilidade, né? Seja no meio ambiente, seja no álcool nos estádios, seja no desenvolvimento do Estado. No glifosato. No glifosato. Então, o Brasil, eu tenho a impressão de que muitas vezes ele assume responsabilidade por aquilo que os outros fazem, dando seus alvarás, né? E eu penso que está na hora de começar a responsabilizar mais o indivíduo e a partir daí promover então as suas liberdades de empreendimento, de bebida, seja lá o que for, né? Mas começar a responsabilizar o indivíduo pelos atos, né? E se faz isso com educação, se faz isso com liberdade, o exercício da liberdade. Esse é o meu ponto final. Frederico, seu ponto final. Não faz muito tempo que nós tínhamos um grande... Nosso líder do governo na Assembleia. Um grande debate, polêmico debate, inclusive aqui na Pampa, eu participei de vários momentos que nós discutimos a possibilidade do uso da biotecnologia. É verdade. Pô, e aí foi uma guerra nesse estado, quando se falava em transgênia. A transgenia. A transgenia era uma guerra danada. Até alguns diziam que afirmavam que os produtos transgênicos que eles geravam câncer, né? E AIDS, inclusive, chegaram a dizer. Né? Porque, não, mas foi verdade. Não, mas foi. Numa audiência pública, um deputado disse isso lá e tal. E aí nós fizemos uma lei para permitir o uso dos transgênicos no Estado, porque estava comprovado em outros países, e aqui chegava também com responsabilidade, que seria o passo que criaria evolução na produção agrícola, sem prejudicar o ambiente, porque a forma de fazer o preparo do solo era uma forma mínima, chamado plantio direto, e a capacidade de se colher mais produto plantado e menos inso era, né, a maneira de nós, então, produzirmos mais para abastecer mais mercados consumidores e, consequentemente, mais arrecadar para o Estado. Paulo Sérgio nunca mais se ouviu falar em transgênico. Nós passamos 2, 3 anos aqui que era uma guerra. Agora nós estamos falando do 2,4-D. Estamos falando do 2,4-D. Sabe que eu sou engenheiro agrônomo, né? Quase um engenheiro agrônomo aposentado, que já passou muito tempo da minha formação. Mas eu trabalhei com aplicação durante muito tempo em campo. Toda e qualquer aplicação, inclusive se tu for fazer através de um costal, que tu não medires o spray que vai sair do teu costal, pelo vento, pelo local que tu está aplicando, pelas vizinhanças da onde tu vai aplicar, tu vai fazer com que exista, sim, o risco imediato da vida humana e também da flora e da fauna. Então, tu tens uma receita para como aplicar o remédio, a química. Se tu não obedecer, né, às condições ambientais, né, do momento, tu vai acabar prejudicando qualquer coisa na vida. Minha mulher outro dia foi me aplicar um anti-inflamatório, aqueles spray no meu joelho, e ficou de baixo para cima, e veio, respirei aquele negócio, quase morri. Então é isso. Então, isso é um exemplo grosseiro, mas claro... Tem regra de aplicação. Foi sem querer. Agora, eu quero concluir dizendo o seguinte, que o Eduardo manifestou, de todos os assuntos, é que antes de qualquer coisa vem a dignidade humana. O ambiente, não tem meio. O ambiente tem que ser conservado porque isso traz dignidade. Agora, nós não podemos botar algumas coisas na frente da dignidade. Porque senão nós não vamos conseguir sobreviver com capacidade de todos nós, né, sermos felizes e viver harmonicamente. Farmácia do Estado está com falta de imunossupressor para transplantado. Tacrolimus, de 1 miligrama, medicamento para rejeição de órgão transplantado. Luciano Fontes, seu ponto final. Eu vou mudar um pouco o tema. Hoje foi inaugurada em Porto Alegre, aqui no Foro Criminal, a primeira vara de crime organizado aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu fiquei assim, fui convidado, estive lá, bastante orgulhoso que eu provoquei essa medida há mais de 5 anos que eu venho lutando por isso. E o Poder Judiciário agora foi sensível, porque realmente a questão da segurança pública aqui no Estado, ela tem muito a ver com o crime organizado, o tráfico de drogas, sistema prisional. Então nós precisávamos ter um local que fosse destinado a isso, trabalhar com mais uma expertise diferenciada.
E isso acho que vai fazer muito bem assim para a questão da segurança pública aqui no estado. E a outra, né, com o colega do Rui Garay, o César Facioli, que nosso amigo, né, Frederico, de tantas jornadas, se aposentou do Ministério Público para uma missão muito complexa, que é a Secretaria Nova da Administração Penitenciária. Tem todas as condições, um homem de diálogo, experiente. Porque já foi secretário da Justiça? Já foi secretário da Justiça e Direitos Humanos, mas agora a coisa é muito mais complicada. Bom. Com todo respeito, né, a todas as outras secretarias, ela tem esse conteúdo. Quando tentaram indicar o Zuco para essa secretaria, eu fui o segundo. Primeiro laço que ele levou da própria mulher dele. Me disse, pô, eu acordei de 6 minutos. Vai aceitar isso aqui, né, Zuco? Isso é uma barbaridade aceitar a secretaria. O Zuco, eu acho que tem um perfil um pouco diferente, né? O Zuco pela questão militar, né? E o César pela questão de diálogo fácil, envolvente e tal. Então acho que nós temos, e hoje teve lá... Ele já foi secretário. Sim. Justiça, mas ali é mais complicado, né? Bem mais complicado. Então, eu tava com ele agora. Toda a sorte a ele, ao governo do estado, porque o sucesso ali é o sucesso da sociedade em relação à segurança pública. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Dr. Rui Garay, seu ponto final. Paulo Sérgio, eu fui um dos mais improváveis deputados eleitos. Por quê? Quem me conhecia era empresário, mas eu sou um homem de muito trabalho. Trabalhei 3 anos aí com bandeiras bem específicas, cheguei lá. Não por um sonho pessoal. As tuas bandeiras que te tornaram nessa eleição favorito para ser eleito. Não cheguei lá por um sonho pessoal, mas por missão de vida. Sou uma pessoa de muita fé. Deus me deu essa missão de ser secretário de Estado no governo do nosso governador Eduardo Leite, com essa pasta tão importante que é o desenvolvimento do Estado. E eu, como empresário, sempre fiz grandes críticas ao Estado, né? Quanto à burocracia, quanto à falta de agilidade do Estado. E hoje temos a responsabilidade de fazer a diferença. A diferença é atrair novos negócios, a diferença é desburocratizar a nossa pasta, a secretaria, é ir buscar fora do Brasil, dentro do Brasil, investimentos no nosso Estado. Nosso Rio Grande, ele já diz tudo. Rio Grande do Sul, ele é grande, ele é forte. Nosso Estado, ele não se abala com crises, ele cada vez vai ser mais forte e nós sim, vamos valorizar, primeiro vamos valorizar aquele grande investidor que está aqui, mas nós vamos trazer gente de fora, nós vamos trazer muitos investimentos para o Rio Grande e o Rio Grande vai ser protagonista nos próximos anos a nível nacional, como foi Santa Catarina, como foi o estado do Ceará, Rio Grande do Sul, nos próximos anos, nos próximos 3, 4 anos. E o Ceará foi do Ciro Gomes, foi o grande salto que deu para o futuro no Ceará. É verdade. Teremos um reconhecimento a nível nacional. Tenho certeza disso. O governador Eduardo Leite é uma pessoa muito voltada a essa parte tecnológica. Nós temos que sair da era analógica. Primeira coisa do Estado. Vamos para a era digital. E eu acredito que nos próximos meses vai acontecer isso. E Denir Sequim, nosso vereador de Porto Alegre. Falar em vereador, eu queria dar um abraço para o presidente da Câmara de Montenegro, o vereador Cristiano. Eu também queria falar de dois, um amigo antigo e um que eu admiro. O Frederico Antunes, o governador Eduardo Leite acertou em cheio quando colocou o Frederico de líder do governo. Tem uma capacidade enorme de diálogo, principalmente. E o Iri Garay está no lugar certo. Empresário, conheço o teu pensamento, mesmo à distância, mas sei da tua capacidade. E eu queria te cumprimentar por já ter chegado e resolvido o assunto principal porque no momento atingia todos os empresários do Estado, que foi a Junta Comercial do Estado. Queria te cumprimentar por isso e te desejar muita sorte, que o Rio Grande precisa de ti. Na Câmara de Vereadores nós estamos votando e respondendo a tua preocupação com o Parque Maurício Sirotsky, que é o Parque da Harmonia. Nós estamos votando na Câmara de Vereadores uma lei que permite a concessão de parques e praças. Isto vai permitir que se faça lá também, num parque que está abandonado, só funciona 2 semanas por ano, quando é o acampamento Farroupilha, que se permita não só esse, mas outras 600 praças que tem em Porto Alegre, que o poder público não tem braços para cuidar delas.
vamos fazer as concessões. Estamos votando, tem muitas emendas, a oposição faz um discurso danado, uma mentira que vai se privatizar as praças, que vai se cobrar ingresso, nada disso vai acontecer. Nós queremos é melhorar e dar condições para os porto-alegrenses irem nas suas praças, nos seus parques e terem alguma coisa para desfrutar. Além da segurança... Aquela palhaçada dizer que vão cobrar para entrar no parque. Não, isso é uma grande mentira. Fizeram um jogral. A oposição fez um jogral na frente lá na Câmara de Vereadores dizendo que ia se cobrar. Então, não é verdade. Nós vamos melhorar a cidade, melhorar as praças e parques, modernizando, cuidando do meio ambiente, doutor Dornelles. Certamente nós todos temos responsabilidade com o meio ambiente. Ninguém vai querer destruir árvores, fontes d'água e nada. Nós queremos que a população desfrute da sua cidade. Aniversaria hoje a procuradora Ana Maria Chinetsky, o Porfírio Peixoto, de aniversário hoje também, a Vitória Sati, o Marlin Kohlrausch, o Paulo Amaral, que está agora em Brasília, lá com o governo Bolsonaro, o Luiz Moan, ex-GM, a Maria Matilde Garcia, o Juarez Weiman, o Chico Pereira, nosso jornalista lá de Gravataí, a Janice Zanin, o Jorge Ossanay, grande médico aí, foi para os Estados Unidos, foi um dos meninos de ouro do Jair Soares. A Doris Excel, o Paulo Ivanira, Cadica Borghetti, de aniversário hoje, Cadica, um grande abração a ela. Parabéns a tantos aniversariantes do dia de hoje. Eu vou dar aqui o jeton de vocês. Pão de mel, 2 aqui, tem 2 meninas? Duas. Então, um pão de mel para cada uma. Tu vai pro Beira Rio, já leva o teu lanchezinho, tá? Esse é pro Marcelo lá, viu? Não, tem 2 num. Eu só queria levar um. Tem 2? Tem dois. Tem dois dentro do saquinho. Ah, não, eu também entendi que era 2 sacolas aqui, ó. Que nessa gosta da sacola pra mim. Eu tenho que tirar mais uma pra você. Tá, toma, então leva. Vamos pegar pela Bom, como nós temos o quadro para quem você bate continência, ou presta continência, ou faz continência, a tua continência vai para quem dentro disso aqui? A minha continência, assim de supetão, eu vou bater a minha continência para o ministro da Educação que entrou agora, para o presidente Bolsonaro, que tomou uma providência. Não se assustou com Rede Globo e com nada e resolveu trocar na hora certa. Eu não devia nem ter entrado, cara. O Rodrigues esse... Não, convenhamos, de última. Quanto Eduardo, olha que diz que a dádiva de Deus, os Eduardos são na sua vida também, né, secretário? Eduardo aqui. Eu tenho um primo Eduardo, tenho um irmão Eduardo, mas minha continência eu bato aí pro nosso secretário, chefe da Casa Civil, Tomar Vivian, tem feito um trabalho excepcional. Parabéns. Grande amigo, companheiro, leal, uma das grandes figuras desse estado. Sua continência, doutor Marcelo Dornelles. O amigo César Facioli, por o desafio que aceitou lá, de deixar o Ministério Público entrar numa secretaria nova, tão difícil, tão complicada, vai para ele, A sua continência, doutor Eduardo. Ao secretário municipal de Educação, doutor Adriano, que tem comprado uma briga difícil e tem avançado bastante nessa luta para valorizar as escolas públicas e o ensino público municipal. Sua continência. Eu vou bater continência para o nosso Hospital Santa Casa de Porto Alegre. Cada dia que eu ouço alguém fazer uma menção, né, de como é bem recebido e tratado no Hospital Santa Casa de Porto Alegre, apesar de todas as dificuldades do sistema, eu fico orgulhoso, né, de ser daqui do Rio Grande, estar aqui na capital com uma referência tão boa como a nossa Santa Casa. Eu fico me lembrando do provedor, Alfredo Engler. Eu sou irmão da Santa Casa. Sem dúvida. O nosso Fernando Luquezzi. O Ricardo Engler, também, que é o Ricardo, que é o financeiro. Mas bela continência. Minha continência foi para o Luciano Hang da Ravan, investindo mais no Rio Grande do Sul, 10 lojas. Estive com ele agora, semana passada lá em Brasília, 10 lojas e outros Ele deve vir com o Gilson Tenempol da Estrada no programa aqui. Eu vou te avisar para estar junto com a gente. Vamos estar junto. E também a minha continência é para o Hotel no Drebs. Mais 2 lojas em Porto Alegre, 400 empregos. Agora, o anúncio agora, né? Mas é uma grande loja, mega loja, né? Chama de mega loja, assim, 400 empregos. Quem está no campo, ninguém faz gol, só faz gol se está no campo jogando, a bola daí cai no pé. Nasceu o filhinho da Anne Ortiz.
Nasceu o Pedro. Pedro nasceu agora de tarde. Que nós acompanhamos toda a gravidez. Todo dia a gente olhava a barriguinha dela aqui crescendo. Nasceu o Pedro. E nasceu o Pedro. Parabéns a Anne. Parabéns ao esposa, João. Ao João, o marido. Papai, O João, tava todos. nervoso. Ao tio. Ah, o tio. Ao tio Antônio Ortiz, do Assumo. Né? Tanto Tio avô. pai. Tio avô. Tio avô, é? O Antônio é tio avô. O Antônio é tio avô? Não, é tio. Da Ana Ortiz. Do Da Pedro Ana, é tio sim, avô. do Sabe, Pedro vocês é tio não avô. briguem depois dessa briga. Nós não brigamos nunca. Aliás, ele... Eu mostrei aqui a foto da esposa dele. É igual a Ana Ortiz. Ele foi procurando até achar um Ana Ortiz. É verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo Dornelles. Obrigado, meu querido secretário. Sucesso aí na junta. Né? Nós vamos te convidar para o jogo de futebol que temos na semana que vem, né, Marcelo? Ele não Ministério confirmou Público ainda, e Assembleia 17. Legislativa, e tu vai jogar no nosso time, Paulo, porque Zagueiro. eu só jogo contigo. Quando eu joguei Agora- contra não, ti uma ele vez. está acostumado a jogar contra mim. Não, contra não. E a favor também. A favor também. Contra ele não gosta. Nem ele, nem o Calil. Nem eu. Mas muito obrigado, secretário. Obrigado, vereador Denis Sequim. Venha sempre, Eduardo, aqui. A gente vai falar mais, te bitoca os debates, aí vai falar mais. Vamos lá. É. Frederico, obrigado aí. Nosso líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes. Fica agora com as notícias do nosso Jornal da Pampa, com os apresentadores locais. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.